Queria ouvir um pouquinho de cada um dos nossos palestrantes a respeito de algo bem atual, bem contemporâneo, que o pastor João mencionou, dia 7 de setembro, dia de celebração nacional e de muito protesto. Muitas vozes clamando para que a igreja tome uma postura, assuma uma postura, se dedique à ação, e muitos líderes dentro da igreja dizendo: olha, evangelização não é tudo. Alguém já ouviu essa frase aí pelas redes sociais? Evangelização não é tudo, temos que fazer alguma coisa. É um bordão que tem se ouvido entre algumas lideranças evangélicas, algumas de muita expressão, né? E tem feito discípulos aí na internet. É tudo ou não é tudo? Eu acabei de falar, eu queria dar uma descansada. É tudo no sentido de anunciamos, pregamos e deixamos os resultados com Deus, não há mais nada que devemos fazer, né? Ou isso desencadeia muitas outras ações da igreja no dia a dia, da nossa comunhão? Evangelização para mim é tudo. O que a gente precisa entender é a definição desse termo e quando eu estou evangelizando. Para mim, eu estou evangelizando todas as vezes que eu estou levando uma expressão viva do reino de Deus para onde eu estiver. Então, eu evangelizo com a Bíblia aberta, na proclamação da palavra de Deus, que bem explorou o pastor Judy Clay. Eu evangelizo no exercício da compaixão e do amor de Deus, estendendo a mão para o mais carente, o mais necessitado. Eu evangelizo através da minha postura e fazer o link com essas manifestações políticas. As expressões, as gloriosas expressões do Evangelho que temos não tem um viés político, embora a gente saiba que, como cidadão, nós todos somos cidadãos políticos. Nós não vamos fugir da sociedade. Aliás, estamos aqui para servir de um fator de transformação na sociedade. Então, como é essa evangelização? Se é dentro do sentido de entregar folheto, se evangelizar para muitos de vocês é isso, eu digo que é mais do que isso. Se evangelizar para você é só bater nas costas de uma pessoa que está abandonada na rua e dizer: Deus te ama, Jesus tem um grande plano para a sua vida, e não lhe oferecer uma saída, e não lhe oferecer socorro, e não exercitar um amor real e visível, então para mim esse evangelismo está incompleto. Ele não está completo. Jesus não fez isso. Então, dentro do contexto da prática evangélica e a prática contextual do Evangelho, havia muitas questões políticas no tempo de Jesus que ele não abordou. A escravidão era uma delas. Você não vê Jesus abordando esse tema no Evangelho. Ele abordou, eu acredito que o calabouço dos calabouços, a prisão das prisões, que é o pecado. O pecado é a prisão das prisões. Então, eu evangelizo toda vez que eu faço a proclamação do Evangelho ao pecador, aponto para ele a porta de liberdade, mas o meu amor e a minha generosidade cristã não me deixa ficar de braços cruzados. Eu estendo a mão, eu exerço compaixão, eu abraço o carente, eu abraço o necessitado. Mas se você me perguntar se a grande solução da nossa nação passa pela via destes protestos que envolvem uma série de atos de vandalismo e violência, eu diria que não. Acho que o grande fator de transformação social, a grande revolução do cristianismo é a revolução do amor. Todo mundo enche a bola do Gandhi, né? Mas Gandhi passou durante todo aquele tempo na Índia e não tocou no problema das castas. Então ele foi um grande líder, mas um líder
politicamente incorreto. Ele não tocou nas questões das castas. Então, meus irmãos, o que a gente tem que fazer é proclamar o Evangelho com a vida, é proclamar o Evangelho na reclusão do nosso quarto e proclamar o Evangelho no exercício da generosidade, da compaixão e do amor a cada momento do nosso viver. Essa é a minha postura. Bem, irmãos, eu penso que seria muito útil para a igreja repensar sobre a relação entre igreja e Estado. Estado é uma coisa, governo é outra, e às vezes a gente não percebe isso. Na Escritura e na teologia cristã, tanto a igreja quanto o Estado são ministros de Deus. Paulo diz que toda autoridade é delegada por Deus. Então, o que é importante a gente pensar em relação ao que está acontecendo no Brasil e fazendo link com a história da igreja? O que a gente percebe na história do cristianismo é que a igreja, ela é a consciência moral do Estado. A igreja precisa denunciar o pecado, não apenas particular, mas os pecados sociais nas estruturas. Mas, observe, tomando todo cuidado para a gente não ir na contramão daquilo que está estabelecido. O Estado é ministro de Deus. Uma coisa curiosa, por exemplo, o pastor falou aqui da escravatura, né? Você teve a grande reforma na Inglaterra com William Wilberforce. Ele se converteu à fé cristã e, como muita gente pensa ainda hoje, ele equivocadamente procurou um pastor pela providência. Foi o John Newton, da música Maravilhosa Graça, que tinha sido traficante de escravos e tal. Ele falou: bem, eu me converti, agora eu quero servir a Deus. E o John Newton disse: mas você não servia até então? O que você fazia da vida? Bem, eu sou político. Ele era parlamentar na Inglaterra. E o Newton disse para ele: olha, quem sabe Deus não quer te usar aí, né? Permaneça na sua vocação e exerça sua profissão para a glória de Deus. E ele, não como um clérigo, mas como um cidadão cristão, entendeu que sua vocação era, como discípulo de Deus, discípulo do Senhor Jesus Cristo, atuar para arrancar aquela nódoa, aquela mácula na Inglaterra que era a escravidão, não é? Que era o tráfico de escravos. Ele batalhou a vida inteira por isso, perfeitamente legítimo. O que a gente está vendo no Brasil, na verdade, é muito barulho e pouca consistência, né? Evidentemente que no consenso geral está todo mundo muito cansado de uma corrupção sistêmica, endêmica, até está no coração. Mas o que eu percebo é que a gente precisa caminhar em duas perspectivas. Primeiro, instruindo a igreja, porque há reformas que não competem a igreja fazer. O que muitos pastores estão querendo fazer é tornar a igreja uma ONG. A igreja não é ONG. A igreja proclama o evangelho. Este evangelho transforma pessoas, famílias e nações inteiras, não é? Instruir a igreja, orientá-la E uma palavra que foi dita aqui, que muita gente não concorda, infelizmente, é que nós subestimamos o poder da oração, não é? A intervenção de Deus no Estado, a intervenção de Deus na sociedade. E o Brasil está vivendo um momento onde a gente precisa de instruir os crentes, não colocar a esperança na política. A política tem o seu valor, tem o seu lugar na ordenação de Deus na sociedade, mas quando a gente olha para trás, a gente percebe que todas as vezes que a igreja tentou, lamentavelmente, criar o paraíso na terra, ela sempre desembocou em erros graves. Nosso papel é instruir os crentes, orar para que pessoas sejam transformadas, para que o evangelho possa transformar a cultura, denunciar o erro. A gente não pode ser conivente com injustiça. A Bíblia diz que a justiça deve correr como um ribeiro, deve fluir. Mas o que eu percebo na igreja atualmente hoje, dois grupos: um grupo completamente omisso, dizendo, bem, eu não me importo do jeito que está, e um grupo indo para as ruas fazer barulho, mas sem nenhuma consistência. Eu acho que a gente tem que buscar uma via média, dialogando com a escritura, dialogando com a cultura, dialogando com a história, para a gente não repetir os erros, mas tentar buscar acertos e esperar que as coisas possam caminhar em outras perspectivas, porque sinceramente o brasileiro está esgotado com essas coisas todas. Só que eu acho que ele está
Está vendo os sintomas dos problemas, mas não está conseguindo identificar as causas, né? E muitos daqueles que protestam no meio artístico, os intelectuais, eles são ávidos, diligentes para denunciar os sintomas, mas não enxergam as causas. E o grande problema do Brasil, e isso não é politicamente correto afirmar, mas nós devemos afirmar com a igreja: o grande vilão do nosso país tem nome: pecado. O problema do Brasil é pecado, nos mais variados níveis, né? Nos mais variados escalões. O pecado colocou essa nação prostrada. A mesma televisão que vai lá e denuncia a pedofilia é a mesma televisão que está dinamitando a estrutura do casamento, está explorando a figura da mulher. As mesmas pessoas que denunciam a violência insuportável, esta mesma gente consome cada vez mais droga. Então, na verdade, o país está sofrendo as consequências das suas próprias escolhas, e a gente precisa, como igreja, mostrar isso. Olha, vocês estão denunciando os problemas, vocês estão lamentando o estado do Brasil, mas na verdade nós mesmos, o brasileiro, é que criou essa situação, e os políticos que lá estão são um retrato 3x4 da sociedade brasileira, infelizmente. Eu acredito que evangelização é algo pleno. Então, sentenciar o conceito em algo como e aí, só vamos evangelizar, é na verdade uma falta de entendimento do que significa a ação evangelística da igreja. Aconselho os irmãos a lerem o Pacto de Lausanne, um documento muito importante para a história da igreja contemporânea, para a história da igreja desse tempo, cunhado no ano de 1974, numa conferência de evangelização na Suíça. E eu até falo com alguns que eu trafego, gente, muito com pessoas que têm esse tipo de cosmovisão a respeito do posicionamento do crente em relação aos protestos. Evangelizar não é o suficiente, eu ouço muito isso. E interessante que alguns desses levam para si, carregam a bandeira insígnia da missão integral. E o conceito de missão integral, ele nasce desse concílio em Lausanne, desse pacto de Lausanne. E eu sempre lembro para eles: volta lá e lê então a cartilha, cara, porque você deve ter esquecido. É o evangelho todo para o homem todo. E o que parece é que as pessoas não estão levando, querendo mais levar o evangelho, quer chegar no homem todo, com todas as coisas possíveis, e não com o evangelho. O evangelho é absoluto. Concordo plenamente com os pastores que o problema é sistêmico, porque ele diz respeito ao que há de mais profundo na origem do ser humano, que é o pecado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É politicamente incorreto, mas eu já sou assim mesmo, então digo: vamos orar, a igreja. A nossa luta é contra o pecado, não é contra a estrutura desse século presente. É claro, não tem como ser alienado. Na oração sacerdotal, Jesus deixa bem claro: não peço que vos tire do mundo. Jesus fala isso quando ora ao Pai em relação aos discípulos, mas que os proteja do mal. Então a gente tem um papel para estar aqui, mas protegidos do mal, não contaminados com toda a ira e amargura que minimiza o poder do Evangelho. Há duas perguntas semelhantes aqui perguntando se existe uma idade ou fase da vida ideal para ingressar nesse senso de missão, se as lideranças da igreja no Brasil até menosprezam os jovens, pensando pouco do papel que eles têm a cumprir na missão. Talvez cada um queira falar um pouquinho sobre sua experiência como pastor, até como de sua experiência de vida, quando Deus os chamou, quão jovens vocês eram, se Deus tem chamado outros jovens, e se jovens, e muitos deles estão aqui querendo saber, já podem ingressar nessa vida missional desde já. Sim, eu acredito plenamente. O fato é que, eu repito o que eu falei na mensagem, por vezes a gente pensa que uma vida missionária ou missional, ela é uma vida de altos resultados e alta performance. Não, é uma vida de erros e acertos. Nós vamos errar nessa caminhada.
A grande questão aqui pego o que o Jude Clay falou sobre o exemplo de William Wilberforce. Ele procurou o John Newton, porque a dúvida dele era, afinal de contas, eu vou deixar de fazer o que eu faço? Eu vou deixar de exercer a função que eu exerço na sociedade? Então, a pergunta que a gente tem que, acurando um pouquinho mais a questão, tem que ser a seguinte: o que é esse chamado e responder essa vocação missionária? É largar a universidade? É largar o trabalho? Eu atendi a essa vocação, eu estava na minha pós-graduação em ciência e tecnologia, e não larguei. Fui orientado pelo meu pastor à época a não largar. Não largue, continue, vá ser um missionário lá na universidade, no meio acadêmico, vá ser um missionário na companhia onde você trabalha. Esse entendimento integral, de discipulado integral, que vai enviar missionários integrais, e com o benefício e o privilégio de já ser bancado, de não ter que depender de mantenedor. Se eu puder, eu acho que a pergunta chega um pouco nisso. Falou um pouco de faixa etária. Eu já era velho, já me converti com 19 anos, então eu acho que eu fui até um pouco ávido demais, porque eu considerei ter perdido muito tempo da minha vida na imundície do pecado. Então, dos 12 aos 19 anos foi uma loucura. Então, com 19 anos eu quero viver totalmente para o Senhor, e fui sendo intenso nessa história. Mas eu acho que cada movimento, cada denominação também tem seus critérios a respeito de preparação e envio. Então, dando um exemplo prático, na nossa comunidade, a orientação missional é para o cara sendo preparado para o batismo. Foi um lance muito interessante de uma jovem na igreja de Belfor Roxo, que ela começou a participar da igreja e tudo mais, e não, eu quero isso para a minha vida, oriunda de família católica e tudo mais, muito devota, pegou toda aquela devoção e metodológica que ela tinha do mundo católico e trouxe para o evangelho, né? E Deus fez a obra. Só que ela estava no meio do curso do batismo. A gente tem, né, um programinha de batismo para o neófito, para o novo na fé, e ela estava no meio do curso. Eu posso trazer gente, você já está levando o evangelho, trazer uma consequência. Ela encarnou a mensagem, e no dia do batismo dela, 4 pessoas foram lá conversar com a gente, pedir oração, porque queriam conhecer o Deus da vida da jovenzinha lá. Então, assim, ela já estava agindo missionalmente no ato de batismo dela, porque ela não estava dependendo apenas da estrutura, ela entendeu aquilo como novo estilo de vida dela. Eu acho que não tem idade, não. Eu acho que é ser e fazer discípulo. Você consequentemente você faz discípulos. Eu acho que quanto a essa questão da faixa etária, Deus é soberano e chama pessoas novas, chama já amadurecidas. Isso é fato. Por exemplo, Spurgeon começou a pregar com 16 anos, sem formação teológica, embora tivesse uma grande biblioteca herdada do seu avô e da sua família como um todo. Mas, então começou cedo. Então acho que a pessoa precisa discernir a sua vocação. A vocação não está restrita ao ministério pastoral. Eu acho que boa parte dos problemas que nós temos nas igrejas é os membros fazendo as funções erradas. Os pés são muito úteis, mas se os pés forem fazer as funções das mãos, vai complicar bastante, não? Então, essa dicotomia sagrado e secular, isso é muito grave na igreja. O protestantismo histórico rompeu com isso. Um sapateiro se converteu, procurou Lutero e disse: Lutero, agora eu quero servir a Deus. Ele disse: vem cá, mas o que é que você faz da vida? Eu faço sapatos. Então olha, faça o sapato mais excelente e venda pelo preço mais justo. Glorifique a Deus na sua profissão. Porque muitas vezes o que está no ideário popular no meio evangélico brasileiro é que servir a Deus, ou ir para o ministério, ou ter um chamado, é para se dedicar ao ministério como um pastor, como um missionário. Essa é uma mentalidade romana, paganizada, tá? Grega. Na verdade, toda vocação é sagrada. Todo ser humano tem um chamamento, uma profissão. A questão é,
Deus o chamou para fazer o quê? É para ser um ministro do Evangelho, no sentido de um pastor de almas? Então você tem que se apresentar, a igreja reconhece sua vocação, não importa a sua idade, e você vai receber treinamento, vai receber orientação para exercer seu ministério, que não é título, é um dom, assim como Deus concede outros dons também. Então eu acho que quanto à idade, Deus chama em qualquer momento, pode chamar soberanamente. Agora o indivíduo não pode, na minha perspectiva, dar um passo falso. Ele tem que saber se de fato Deus o chamou para o exercício daquele ministério. Em qualquer área, em qualquer profissão, você tem que saber se Deus o chamou. Tem um pastor no interior de São Paulo que de vez em quando ele ouve alguém pregar assim, pastor, ele fala assim: meu filho, vai fazer outra coisa da vida, porque eu acho que Deus assoviou e você acha que Ele te chamou. Então, não dê passo falso, ouça as pessoas. E geralmente a vocação, ela é evidenciada, né? As pessoas começam, e a paz de Deus é o hábito no coração. Não faça nada para o qual Deus não te chamou. Fique na vocação que você foi chamado. Se é para trabalhar com um profissional liberal, que seja o melhor, seja mais excelente, para a glória de Deus. Se é como um pastor, um missionário, se apresente, não fuja, não seja desobediente à visão celestial. A Bíblia chama isso do sacerdócio universal do crente. Todos nós fomos chamados com uma santa vocação, mas a gente ainda continua com aquela mentalidade católica romana que bem frisou o pastor Judy Clay, da separação entre o clero e o laicato, ou seja, o clero é um grupo de pessoas especiais e o restante da igreja são leigos, simplesmente leigos. Eles não são simplesmente leigos, eles são homens salvos pela graça. O Espírito Santo trabalha na vida deles, o Espírito Santo os chama, o Espírito Santo trabalha fortemente no coração deles. E Lutero chamou isso de mandato cultural. Você tem um mandato diretamente para trabalhar na igreja, envolver-se em ministérios efetivos na igreja, e outros terão mandatos para estarem salgando no meio da cultura. Um como sapateiro, outro como padeiro, outro como lavador de pratos, outro como médico, outro como engenheiro e etc. Agora, se vocês querem ouvir um estímulo, eu os estimulo a prepararem-se para qualquer área do ministério, porque o que nós, como pastores, eu não sei os outros meus colegas que estão aqui do lado, o que nós mais sentimos na igreja é que às vezes Deus chama, vocaciona, mas o indivíduo parou no tempo e no espaço, o indivíduo não procura aprimorar os seus dons, seus talentos, seus valores. Então, uma idade específica para Deus chamar você? Absolutamente não. Deus me chamou, eu tinha 19 anos, comecei, tinha clara certeza do meu ministério. O que eu fiz? Fui estudar, fui trabalhar, fui me envolver efetivamente na igreja, e Deus foi amadurecendo esse chamado e foi direcionando também para a área do ministério pastoral à medida que o tempo foi passando. Então, se você está aqui, está sentado, e a sua pergunta se dirigiu teve o seguinte endereço: bem, eu sinto um forte chamado de Deus. Todo o corpo de Cristo deveria sentir isso. Todo crente renascido, todo homem e mulher nascido de novo, deveria se sentir fortemente chamado a cooperar com Deus na implantação do seu reino na terra. Todos, independentemente se você é jovem, se você tem meia idade, se já é idoso. Agora, se o seu chamado, ou se a sua pergunta se dirigiu ao fato que você sente um ardor e um fervor interior, e será que isso é um sinal para eu me preparar para o ministério? Eu diria que todas as pessoas deveriam exercer ministérios na igreja devidamente preparados.
Quem trabalha com jovem, devidamente preparado para exercer aquele ministério com excelência. Quem trabalha com casais, devidamente formado teologicamente, com coerência teológica, coerência doutrinária, com chamado específico para trabalhar com casais. Trabalhar com adolescente, o cara quer trabalhar com adolescente, mas ele não entende a cabeça do adolescente, ele não entende a cultura na qual o adolescente está envolvido. Então ele não entende por quê? Ele não entende porque ele não se preparou, ele precisa se preparar. Então existe, meus irmãos, eu não sei também aqui os meus colegas como é que é a experiência deles, mas existe uma certa preguiça ao estudo, há uma certa... quando eu falo que eu voltei a estudar depois que os meus filhos casaram, é que eu fui fazer pós-graduação, agora estou envolvido no curso de doutorado, depois que os meus filhos casaram, que até eles casarem eu não podia, eu estava sendo pastor deles, eles eram a minha prioridade, eles eram as pessoas com as quais eu tinha uma relação pastor-ovelha mais comprometida, os meus próprios filhos, a minha própria família. Então não tenham preguiça, estudem o máximo que vocês puderem, tudo o que vocês puderem, mas não se esqueçam da teologia, que até o século XII era considerada a rainha das ciências, e de repente esse mundo foi engolindo a teologia, e hoje tecnologia é mais importante do que teologia. Eu sei que o João tem formação tecnológica, mas eu tenho certeza que a teologia supera todas as ciências. Estudem, mergulhem. Você não precisa estar envolvido num curso específico para estudar teologia. Você pode, consulte o seu pastor, se ele não souber, consulte o nosso deão do IBR-MEC, o pastor Marcelo, eu também estou disponível, se você me procurar, que vai lhe dar nomes, caminhos, boa literatura para você ler, e você vai se preparar. Uma das perguntas é exatamente sobre isso, como se preparar. O pastor Weber já deu 2 indicações aqui: procure seu pastor, massacre seu pastor, massacre mesmo, seu pastor. Sabe por quê? Estude, é hora de abrir os livros. Desculpe, pastor John, massacre seu pastor, porque ele também precisa estudar, e tem muito pastor preguiçoso para estudar. Meu filho. Mais algumas indicações, pastor Judico, aí, coisas práticas, simples. Alguém vai sair daqui, por onde eu começo? Eu acho que nós devemos aproveitar todas as oportunidades para crescer. Nós temos uma grande dificuldade com a falta de disciplina para a leitura, né? Uma das grandes queixas do nosso tempo é que ninguém tem tempo, né? Se eu tivesse tempo, né? E alguém já perguntou: o que é que você faz da vida de meia-noite às 6 da manhã? Temos que estudar. No Rio de Janeiro, essa cidade, ela tem uma história muito interessante com as raízes do protestantismo nas Américas, porque foi aqui nessa cidade, em 1557, que houve os primeiros mártires do protestantismo nas Américas, né? O primeiro culto protestante nas Américas, a primeira celebração das 6 primeiros mártires, missionários enviados para cá por João Calvino, chamados huguenotes franceses. Uma coisa muito curiosa, pastor, é que eles foram enviados para cá, receberam um certo treinamento na Academia de Genebra, vieram para cá para dar suporte pastoral à chamada França Antártica, fundada aqui por Villegagnon, na Baía de Guanabara, e houve aqui uma controvérsia entre eles, de modo que Villegagnon se tornou Caim das Américas. Ele providenciou o assassinato dos próprios irmãos franceses, e eles tiveram no espaço de 12 horas de que produzir um documento de fé. Com base nesse documento de fé que eles foram condenados. Em 12 horas eles produziram, apenas com a Bíblia nas mãos, sem nenhum outro livro de consulta, a confissão de fé de Guanabara, que muitos cristãos não conhecem, muitos brasileiros não conhecem, cristãos. Se você lê o documento, você fala: meu Deus, como que eles conseguiram produzir isso? Citar Agostinho, Cipriano, vários pais da igreja, um documento fantástico sobre Trindade, pessoa e obra de Cristo, num espaço de 12 horas, antes da morte. O que isso está mostrando para a gente aqui? Que esses homens receberam instrução. Então nós precisamos receber instrução e ter diligência para buscar instrução. Ainda há pouco conversávamos aqui, boa parte dos grandes materiais de teologia antigamente só tinha em alemão, francês, latim, inglês. A quantidade de material que você tem disponível em português
Na internet é impressionante. Hoje a ignorância bíblica, teológica, não pode ser justificada. Mesmo se você não tiver recurso para comprar livros, se for o caso, na internet você tem uma biblioteca vastíssima. O que a gente precisa é de disciplina para a leitura e aprender que Deus concede à igreja mestres, homens que têm o dom do ensino, e essas pessoas estão entre nós, e vocês podem consultar. Tem aqui bons pastores, bons professores na estrutura da denominação de vocês, boa parte aqui, não é? Então busquem estudar, busquem os meios, não sejam indisciplinados em relação aos estudos. Eu acho que a gente pode avançar muito mais. Rapidinho. Coisa muito prática, eu sou um pastor bivocacionado, como falam. Eu tenho um trabalho secular e trabalho com igreja em duas frentes, pastoreando, mentoreando um processo que eu estou transicionando e plantando uma nova igreja. Ou seja, tempo é coisa escassa, óbvio, mas eu gosto de pensar como um antigo místico que dizia que tempo não era questão de ter ou não ter, mas do que priorizamos. Então, eu trabalho com tecnologia, a maioria de nós aqui tem tablet ou esse celular esperto, né, o tal do smartphone, que tem as coisas. Programe o seu dia, dica prática para quem tem pouco tempo e tal. Eu faço isso, não dá para ver aqui, mas depois se você quiser, ó, até tem tudo aqui. Desperta no iPad, desperta no celular a hora que eu tenho que estudar. Então tem uma hora para orar, um período específico para estudar cada dia da semana uma matéria. Tem que ser assim, gente. O dia a dia é muito corrido. E outra, eu sou pastor ordenado desde 2009. A minha denominação ordenava pastores independente, e ainda ordena, na verdade, independente de formação teológica. Eu exerço tranquilamente a minha função. Eu procurei o seminário Martin Butzer por vontade, por desejo. Não tinha necessidade para me chancelar como ministro na minha denominação. Então, assim, é um empreendimento que exige muito esforço que exige investimento financeiro. Tem que gastar, gente, tem que gastar tempo, que na verdade você não gasta, você investe, e tem que gastar dinheiro, que você não gasta, você investe, comprando livro. Isso aí, gente, tem muita coisa, está muito fácil hoje em dia. Eu sempre penso isso. Hoje tem muita coisa sendo traduzida. Eu aprendi inglês por causa de teologia, cara. Eu tinha um inglês muito porco de música e de gibi que eu lia quando era guri. E quando eu resolvi estudar, aprendi inglês, a falar, a ouvir, a conversar a partir de literatura teológica. Então, vale a pena, gente, investe, se disciplinem. Disciplina é muito importante para isso. Se você usa muito computador, use essas ferramentas a teu favor, não como seus inimigos, tá? Excelente. Pastor Judiclei, temos algumas perguntas relacionadas aqui sobre interpretação e exposição das Escrituras. O irmão falou sobre esse abandono do púlpito, esse abandono da pregação. Quais seriam os benefícios, então, do resgate da pregação expositiva? O que ela é e como ela pode mudar esse cenário da igreja? São inúmeros. Pregação expositiva, para alguns, é o modelo bíblico de pregação, né? E o que é? Você tem um grande modelo, por exemplo, o maior modelo no Antigo Testamento é Neemias 8. Depois você faz um estudo lá sobre Neemias capítulo 8. Mas o que é pregação expositiva? A leitura, a interpretação e a aplicação. Então, o pregador tem que ler o texto de modo claro para a congregação, tem que interpretar. O que é interpretação? É o que aquela passagem significou para os ouvintes, primeiros ouvintes. Essa passagem significou isso, isso e isso. Fazer o estudo histórico gramatical, as palavras, contexto histórico, literário. E a aplicação é o que esta passagem significa para nós aqui e agora. Isso é absolutamente extraordinário. Então nós não temos como mensurar o impacto da pregação expositiva na vida da igreja. Para dar um exemplo, mas com muita reserva, pastor, quando a gente fala assim mas eu digo isso aqui, Deus é testemunha. Eu fui eleito pastor de uma igreja na Baixada, Igreja Batista Betel de Mesquita. Na Igreja Batista, estrutura de modelo congregacional. Abre-se um processo de sucessão pastoral, tem alguns candidatos, e a igreja soberanamente, depois de um processo longo, escolhe o seu novo pastor. Então eu fui eleito por um grupo de 86 pessoas. A igreja consistia basicamente naquele momento em 86 pessoas.
E o que a gente começou a fazer? O bom e velho evangelho, pregação expositiva, sistemática da Escritura, sem sensacionalismo, como o João está falando aqui, sem sensacionalismo, sem prometer o que a Bíblia não promete, pregando o evangelho com clareza, com graça da parte de Deus. E a igreja tem crescido não apenas em número, não é? Hoje nós estamos com 350 pessoas, mas em qualidade. E aí dando à igreja a pregação, o púlpito, mas também outras ferramentas para o crescimento. Na igreja nós temos uma grande biblioteca com 1.200 volumes de todas as obras teológicas, está lá, qualquer membro pode acessar. Livraria na igreja, com subsídio para comprar. Todo domingo no boletim tem indicação de leitura da semana. Se você conversar com os jovens lá da igreja, com as pessoas, sobre Agostinho, sobre alguns reformadores, sobre os pais da igreja, eles pelo menos ouvem falar sistematicamente. Isso promove o crescimento da igreja. Então a pregação expositiva, somado a essa valorização da educação, do magistério, irmãos, esta é a grande necessidade da igreja contemporânea, da igreja atual. Então, eu diria e encorajo vocês que trabalham com igreja, que estão envolvidos, fortaleça esse ministério na igreja. É educação teológica. A igreja cresce muito, é muito abençoada. Amém. Aliado a essa ênfase na pregação expositiva, há uma outra pergunta sobre evangelho, a centralidade do evangelho. Pergunta, mas que evangelho? Porque esse participante aqui, sabe, tem um evangelho que ele tem ouvido muito falar dos púlpitos, um evangelho romântico, sentimentalista, emocionalista, do tipo: Jesus te ama, Jesus tem um propósito para a sua vida, Jesus vai lidar com todos os seus problemas, mas não se ouve mais do evangelho de arrependimento dos pecados, de renúncia, de sacrifício. E a pergunta é exatamente essa: que evangelho é esse? Como resgatar esse evangelho? Então, pastor Weber poderia falar um pouquinho sobre que evangelho esquecido foi esse que precisamos resgatar na igreja? Bem, o evangelho são as boas notícias do reino de Deus. São as boas novas que Jesus veio trazer ao inaugurar o que a gente chama da chegada do reino. Esse evangelho engloba com certeza a questão de que Jesus se manifestou para salvar o pecador. É um evangelho que toca questões como, por exemplo, o amor ao próximo, onde ele de forma muito clara, de forma muito direta, nos contou a respeito disso na parábola do bom samaritano. É um evangelho que nos fala sobre não fechar o coração e não fechar os olhos para os que sofrem, para os carentes. E é um evangelho que, acima de tudo, acima de todas as coisas, exalta e glorifica a Deus, dizendo: Ele tem a primazia, Ele é o Senhor de todas as coisas, e é um evangelho pregado para a glória de Deus. Tudo que é pregado e que encubra a glória de Deus não é o evangelho do reino de Deus, porque o evangelho do reino de Deus acentua a soberania do rei, acentua a grandeza do reino e acentua o poder do rei. Assim sendo, muito daquilo que você ouve falar, muito daquilo que você às vezes interage dentro do contexto da rádio e da televisão, não é o evangelho do reino. Por quê? Porque não busca a glória do rei. Então, para mim, o evangelho é um conjunto de ensinamentos, de boas notícias, de boas coisas que Jesus veio nos trazer, mas que acima de tudo foca a glória de Deus.